Olá, meus amigos e também meus irmãos do canal Retorno da Glória. Paz e graça a todos vocês, da parte daquele que é e que era e também que há de vir, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, e também da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, ou seja, da parte do Espírito Santo, o qual é perfeitamente divino. Amém? Bom, meus queridos, eu gostaria de meditar com vocês rapidamente em um pequeno texto do Espírito de Profecia que se encontra lá no livro Reavivamento Verdadeiro e está na página 14. E o Espírito de Profecia nos diz assim: Deus pede um reavivamento espiritual e uma reforma espiritual. A menos que isso se realize, os que são mornos continuarão a se tornar mais aborrecíveis ao Senhor até que ele se recuse a reconhecê-los como seus filhos. Veja, meus irmãos, se o nosso Deus está pedindo um reavivamento espiritual e também uma reforma espiritual, é porque certamente ele sabia que nos últimos dias Satanás procuraria, não apenas com aqueles que se encontram em Babilônia, mas ele procuraria falsificar um reavivamento e também uma reforma dentro do próprio movimento profético que está descrito no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 17. E, meus queridos, quando nós dizemos que Satanás deseja efetuar um falso reavivamento e uma falsa reforma dentro do povo do Senhor dos últimos dias, nós precisamos levar em consideração que o inimigo das nossas almas conhece aqueles que têm uma tendência a se desviarem para a direita do caminho e os que têm a tendência a se desviarem para a esquerda do caminho. Portanto, nesses dias em que um falso cristianismo baseado em arrebatamento de sentidos tem se tornado extremamente popular no mundo, o nosso inimigo, ele tem buscado levantar pessoas que pendem para o liberalismo dentro da nossa igreja. E através dessas pessoas, ele tem então procurado desviar a mente do povo do advento das 3 mensagens angelicais para uma mensagem rasa e também muito semelhante à mensagem que é pregada justamente em Babilônia, a qual procura manter os membros da igreja através de músicas, assuntos e evangelismos que apelem para o emocional das pessoas, levando assim os membros a acreditarem que o que eles estão experimentando é, na verdade, um genuíno reavivamento e também uma reforma do modo de pregar para se alcançar aqueles que estão fora da igreja. Mas, por outro lado, enquanto uns pendem para a esquerda do caminho e se tornam então liberais, buscando uma experiência religiosa emocional em vez de racional, mas por outro lado, enquanto uns pendem para a esquerda do caminho e se tornam liberais, buscando então uma experiência religiosa emocional em vez de racional, por outro lado, existem aqueles que pendem para a direita do caminho, os quais se aplicam sim no estudo das Escrituras e também do Espírito de Profecia e por isso compreendem o que é certo e o que é errado. E esses, meus irmãos, Satanás ele não consegue levá-los para o liberalismo, mas enquanto esses irmãos se aplicam em estudar a verdade presente e se aplicam em fazer uma reforma alimentar, uma reforma do vestuário, uma reforma musical, o inimigo das almas os faz esquecer que em todo reavivamento e toda verdadeira reforma, o amor para com Deus e o amor de uns para com os outros deve ser a maior evidência de que realmente o Espírito Santo está trazendo um reavivamento e reforma espirituais. Meus amigos, Pedro, ele deixou o seu barco e suas redes de pesca e ele seguiu Jesus sem olhar para trás. Pedro, ele era sim um verdadeiro judeu que nunca havia colocado em sua boca nada que fosse impuro. Ele também era um verdadeiro guardador do sábado e, mais do que todos os outros discípulos de Cristo, Pedro sempre estava disposto a dizer que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. Contudo, mesmo depois de tudo isso, Jesus disse para Pedro: Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmãos,
Em Isaías, no capítulo 30, versículo 21, o Senhor diz que quando nos desviarmos para a direita ou para a esquerda do caminho, os nossos ouvidos ouvirão uma voz dizendo o caminho é esse e que devemos andar por ele. Veja, êxtase de sentimentos e maneiras inovadoras com uma pitada de mundanismo para evangelizar os perdidos não é verdadeiro reavivamento e verdadeira reforma. E o forte zelo pelo estudo das Escrituras e também pelo defender com unhas e dentes o espírito de profecia aplicando reformas exteriores também não é um reavivamento e uma reforma espirituais. Mas o reavivamento e a reforma espirituais que Deus quer que você e eu experimentemos agora, esse vem da parte do Espírito Santo. E para recebermos verdadeiramente o Espírito Santo, antes, teremos que passar pela mesma experiência do cenáculo a qual Pedro e os demais discípulos passaram. E essa experiência, meus queridos, é muito mais do que simplesmente 10 dias de oração. A verdadeira experiência do cenáculo para receber o Espírito Santo e viver um verdadeiro reavivamento e uma verdadeira reforma se resume em verdadeiro arrependimento, humilhação de alma e confissão de pecados. Essa experiência do cenáculo, a qual cada um de nós deve ter individualmente, não se trata de ficarmos 10 dias trancados em algum lugar esperando receber a bênção do céu, mas essa experiência espiritual do cenáculo é uma decisão que devemos tomar semelhantemente à decisão que os primeiros discípulos tomaram antes de entrarem naquele lugar. Vocês e eu precisamos decidir definitivamente que não queremos mais viver o eu, mas queremos viver completamente para a glória do nosso Deus. Nós precisamos escolher desistir das nossas vidas e também dos nossos próprios planos para vivermos a vida e os planos que Jesus para nós designou. E, meus amigos, desistir da nossa vida e desistir dos nossos planos significa desistir da carne e do pecado. E foi exatamente pelo fato dos discípulos terem desistido da carne e do pecado que estava arraigado no coração deles, que os levou a lutarem com Deus em oração durante aqueles dias, apresentando cada um dos seus pecados e pedindo que o próprio Deus os enchesse da verdadeira tristeza pelas transgressões as quais eles haviam cometido. Meus queridos, vocês querem realmente experimentar o reavivamento e reforma espirituais que Deus deseja lhes conceder? Bom, se a resposta de vocês é sim, se a minha resposta para Deus é sim, então, embora eu não possa garantir que em 10 dias Deus operará em seus corações e no meu coração a mesma transformação que Ele operou naqueles discípulos, eu posso garantir, pela autoridade que as Sagradas Escrituras me dão, que não muito depois desses dias, nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e seremos fiéis testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo, tanto na igreja, em Babilônia e até os confins do mundo. E trazendo isso para uma forma prática, primeiramente tomem hoje mesmo, agora mesmo, a decisão de viverem uma vida para a glória de Deus. Tomem uma decisão agora mesmo de amarem a Deus acima de todas as coisas e apresentem essa decisão diante do Senhor. Depois, decidam-se a fazer todas as reformas que na palavra de Deus e também no espírito de profecia o Senhor nos apresentou. E antes que você diga para si mesmo que não tem forças para fazer essas reformas, principalmente a reforma alimentar, lembre-se que o querer, assim como o efetuar, vem de Deus. E depois que cada um tomar essas decisões, faça uma lista. Uma lista de todos os defeitos de caráter que o ser humano tem. Vaidade, egoísmo, corrupção, mentira, intemperança, imoralidade, preguiça, espírito crítico, espírito de julgamento, murmuração, amor ao dinheiro, raiva, hipocrisia, etc. E comece a confessar esses e outros pecados diante de Deus e pedir libertação deles. Diga a Deus que você entrega o seu coração e também a sua mente para Ele. Diga a Deus que você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus e que por isso você pertence
pertence a Deus e que Ele tem total autoridade sobre sua vida. Clame a Deus em oração e peça que Ele coloque, momento a momento, debaixo da autoridade dEle, a sua natureza pecaminosa, para que você não caia em tentação. Entregue todas as suas fraquezas nas mãos onipotentes do Senhor, porque Deus, Ele não lança fora aqueles que humildemente vão até Ele pedindo socorro. Suplique incessantemente que Deus derrame sobre você o batismo do Espírito Santo. E como está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, implore que Deus te torne, através do Espírito Santo, coparticipante da natureza divina, para que pelo seu poder você seja livrado da corrupção das paixões que há no mundo. Meus queridos irmãos, vocês são filhos de Deus. E o desejo do nosso Deus, dizem as Escrituras, é a nossa santificação. Queridos, Deus está mais disposto a dar o seu Espírito do que os pais estão dispostos a dar boas dádivas aos seus filhos. Mas nós precisamos lutar com Deus, suplicando a libertação dos nossos pecados, e precisamos implorar que Ele coloque em nós o verdadeiro arrependimento e que Ele nos dê a verdadeira conversão. Lute em oração com Deus, meus queridos. Não importa se 10, 21, 40 dias ou o tempo que for preciso, mas lute decididamente em oração com Deus até que Ele te dê a bênção. Até que o egoísmo se torne amor em seu coração, até que a raiva se torne em paz e mansidão, até que a glutonaria se torne em temperança na sua vida. Lute com Deus, meus queridos, até que a incredulidade se torne fé de Jesus, até que o tormento e também a perturbação se tornem em paz e em esperança. Deus quer hoje levantar um povo forte e vitorioso, um povo reavivado e reformado e pronto para receber o selo do Deus vivo. E se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque não muito depois desses dias, o Senhor te reavivará, te reformará e te usará para levar a outros buscar essa reforma e também esse reavivamento espirituais. E lembre-se que, se você crer, verás a glória de Deus. Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. E se o Senhor falou ao seu coração através dessa mensagem, não esqueça de deixar o seu like e de também fazer o seu comentário para que o YouTube venha a divulgar essa mensagem para outras pessoas, ok? E agora eu convido os irmãos a fecharem os seus olhos para falarmos então com Deus. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em Sua presença e pedimos que coloque a partir de hoje em nossos corações a decisão de entregarmos verdadeiramente as nossas vidas em Tuas mãos e a decisão de verdadeiramente vivermos a reforma e o reavivamento que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, coloque em nós a verdadeira tristeza por nossas transgressões e nos perdoe de todos os nossos pecados. Dai-nos, Senhor, o Teu Espírito Santo e nos conceda um caráter semelhante ao caráter do Senhor Jesus. E é isso que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém.